A tranquilidade de Al e de Yahshua Mashiach seja com todos, que a virtude e a plenitude do Espírito do Eterno, na pessoa de seu filho Yahshua, seja com a sua vida e com toda a sua família. O estudo de hoje se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 12, e tenho certeza que através deste estudo os irmãos terão suas esperanças renovadas no livramento prometido à Igreja Filadélfia. Há algo que está detendo o iníquo filho da perdição. Mas peço aos irmãos que, antes de tudo, ore ao Eterno e sempre examine as Escrituras, né? Porque Yahshua, ele disse aos fariseus que eles erravam por não examinar as Escrituras, porque elas testificavam dele. E nós sabemos que as Escrituras que ele se referia era o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, as ordenanças, as leis de Moisés, os estatutos, enfim. E tudo isso testificava dele. E tudo era apenas sombra da realidade. Ou seja, se Yahshua já considerava a Escritura, quanto mais agora, né, a nova aliança, que a gente tem que estudar mesmo, tem que meditar mesmo. Então, eu estou meditando em constante meditação sobre a leitura que nós estamos fazendo e estudos que nós estamos vendo e revendo. Então, se faz necessário que todos os irmãos orem, sejam cautelosos, prudentes e examinem e vão para a Escritura, tá bom? Estarei lendo do versículo 1 ao 12, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Salvador, Yahshua Mashiach, e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia de Al já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Veja bem, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quando nós buscamos a apostasia, nós entendemos que trata-se no sentido de afastamento de todas as religiões. O estudo anterior a este, com os irmãos que nós fizemos aqui em casa, esse estudo, pouco mais de 2 horas, ali tem muita coisa aos irmãos, para os irmãos estarem buscando, e é muito revelador, muito edificante. Eu aconselho os irmãos estudarem, quem já viu, veja novamente, porque é muito bom. E quando nós entendemos que a apostasia ela é no sentido de afastamento, nós conseguimos ligar muito claramente Apocalipse 18, versículo 4, que diz: sai dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus pecados, e para que também não sofram as pragas que hão de vir sobre ela. Está aqui. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então ele está falando: sai dela, povo meu.
E quando nós lemos Apocalipse, trata-se de um período que é o que nós estamos vivendo agora e muito claramente, né? Então, quando ele diz, saiam dela, povo meu, se nós já éramos aquele povo que detém, então tinha necessidade de nós sair? Pelo contrário, nós tínhamos era que instalar, porque nós detínhamos, estávamos detendo. Hoje nós entendemos que o que está detendo é o sacrifício de Yahshua Mashiach, os 7 espíritos de Yahweh enviado à terra, que estão na pessoa de Yahshua Mashiach, que está na igreja, que é o seu corpo. Irmãos, leiam Efésios capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, para os irmãos entenderem a igreja do Mashiach, alicerçada, edificada no fundamento dos apóstolos. Irmãos, leiam. Vocês não vão se arrepender. Depois leiam Tito, capítulo 1. Leiam Colossenses 1, 2, 3. Os 3 capítulos. Leiam Filipenses. Leiam esses 3 livros. E o capítulo 1 de Tito. Eu peço para vocês leiam, eu não estarei lendo, é vocês que vão ler em casa. E vejo que o Espírito do Eterno vai falar ao seu coração. Tá bom, irmãos? Então, nós entendemos que a apostasia no sentido de afastamento. E quando você busca mais a fundo o significado de apostasia, você vai ouvir 2 palavras, abjurar e abjuração, e quando você busca na raiz no grego, você vai entender que literalmente trata-se de uma restauração de pessoas que o Eterno chama de povo dele. Não é à toa que lá em Isaías 52 está dizendo: o que hei de agora fazer? O meu povo é levado sem razão, e os que dominam sobre eles dão uivo. É povo dele. É povo dele. E os que dominam sobre eles dão uivo. Ou seja, o povo dele não está detendo nada, nem ninguém. Aí ele diz: por isso meu povo saberá o meu nome. Então nós estamos vindo para uma restauração, estamos saindo do sistema enganoso que está em todas as áreas deste mundo. É todo um sistema deste mundo. Então nós temos que tomar cuidado com todo tipo e qualquer tipo de domínio que vier sobre nós. Todo tipo de domínio nós precisamos tomar cuidado. Então nós saímos desta grande Babilônia e o Eterno está chamando o povo dele para sair de lá, para não serem atingidos pelas suas pragas, as pragas que hão de cair sobre ela, e para que também não vivam nos pecados dela, não pratiquem os pecados dela, não sejam cúmplices dos seus pecados. Então você vê que cúmplice também é sentenciado. Uma sentença diferente, mas é sentenciado, porque é cúmplice. Então o cúmplice ele pode evitar muitas coisas se ele não estiver de acordo com tal ato. Além dele ser absolvido, ele mostra a sua posição diante do Eterno e ainda consegue abrir os olhos de muitas outras pessoas e até mesmo de impedir muitos males, muitos problemas. Então, ele está chamando o povo dele para não ser cúmplice. Então, veja bem, é para os dias de hoje. Hoje está muito claro isso. O Eterno está trazendo estas pessoas para fazer parte daqueles que o detêm. Por exemplo, nós temos as primícias, desde a igreja primitiva. Nós temos os patriarcas, nós temos os profetas, os juízes, nós temos os justos, que estão no pó da terra.
estas pessoas têm o Espírito do Eterno. Um exemplo que eu posso dar para vocês é sobre Eliseu. Na entrada do ano, os israelitas, ele levando um homem para sepultar, vindo seus inimigos filisteus, eles correram e lançaram o corpo do falecido na sepultura de Eliseu. Quando ele tocou nos ossos, ele reviveu. Então veja bem, o poder do Eterno está com o seu povo, mesmo eles estando no pó da terra. Então, o Espírito que é enviado à terra, Ishaiah, Isaías, capítulo 11, Apocalipse, Revelação, capítulo 5, você vê muito claramente ali que o cordeiro ele tem 7 pontas, que significa os 7 espíritos de Yahweh enviado à terra. Pois bem, irmãos, veja bem. Quem está detendo? Quem está detendo? É para os irmãos terem a plena convicção, agora, de uma vez por todas, da existência do arrebatamento antes da grande tribulação. Então, estes irmãos que estão saindo, vamos falar sério, eu era do sistema religioso, completamente cego. Eu não conseguia ver a direção e não conseguia acreditar que existia um povo já fora que estivesse sendo direcionado pela verdade. Eu achava estranho que estava lá, mas ficava calado, não conseguia, ajudar outras pessoas. Não concordava com tudo, eu me afastava, mas procurava trabalhar, eu queria ver mudança. Então, de uma certa forma, eu não estava de acordo com o que estava ali. Mas quando saí dali, houve uma grande restauração em muitas áreas. E eu estou apaixonado até hoje, irmãos. Lendo e estudando as Escrituras. Eu não paro de meditar. Eu não paro, buscando direto. Entende? Então, assim, sem falar o nome de Yahweh Yahshua, que é a maravilha da vida. É tudo que eu mais queria na vida. Só que isso em mim, um certo tempo, adormeceu. Mas eu tenho um vídeo que eu lancei também. E lá eu estou falando, dando um testemunho de quando eu tinha 8 anos por aí. Uma família muito complicada, então muitas das vezes eu levantava de madrugada, que tinha muita confusão. Aí eu levantava de madrugada, saía da minha casa, ia sentar no meio fio, na calçada ali, ficava vendo o sol nascer. E ali eu falava com o Criador e perguntava: qual o teu nome? Qual o teu nome? E ali eu me interessei em querer até mesmo ser um padre, um pastor, tanto que fui coroinha e tudo mais. Porque eu queria estudar para saber o nome do Criador. Porque eu achava que só ele sabia um nome, e o nome era tão puro, sagrado, que não poderia ser blasfemado, porque eu já tinha escutado fazendo as escolas, os estudos de domingo com as irmãs católicas lá, as senhoras, Então elas estavam ali nos ensinando, e eu era garotinho ainda, então eu ficava com isso na minha mente. Então a maravilha do nome, por mais que tenham pessoas dizendo que não é esse o nome, irmãos, não tem como negar, é Yahweh, é Yahshua. Por exemplo, com muito respeito, eu faço até um desafio aqui mesmo. Quando você lê Daniel, capítulo 5, versículo 25, ali já tem a revelação. Daniel já dá a revelação, porque o Criador deu a revelação para Daniel sobre o que tinha sido escrito, que aquela mão escreveu ali. Eu desafio todo e qualquer professor de qualquer idioma explicar gramaticamente aquilo que Daniel recebeu do Eterno, aquela revelação que todos nós já sabemos, o significado daquelas 3 palavras.
Eu queria que os professores explicassem gramaticamente. Então, assim, quando você vai para Atos capítulo 4, seguindo aquela leitura ali que você entende que João e Pedro, eles foram açoitados, presos e impedidos, intimidados a falarem nesse nome, eles disseram: julguem vocês mesmos se convém mais obedecer ao Criador ou ao homem. Quer dizer, eles foram açoitados, eles foram rasgados, humilhados. Quando ele diz que, no versículo 12 do capítulo 4 de Atos, que não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando você lê capítulo 1 de Mateus, quando você lê ali o capítulo 2 de Lucas, você vê como veio o nome de Yahshua. Como foi um anjo que veio do céu. Então, assim, eu não posso acreditar no nome que vem debaixo de muitas coisas obscuras, como da Igreja Católica, a falsa história da descoberta do Brasil, as primeiras igrejas evangélicas que vêm com maçons, muitos hinos das harpas cristãs, muita história oculta e um silêncio. Irmãos, eu não tenho 500 anos para te contar a história. E nem tenho 800 nem 1000 anos para te contar uma história que ficou para trás, aonde a gente sabe da tal da Santa Inquisição. Então, queridos, o nome de Yahshua é precioso demais para simplesmente um professor de hebraico vir com suas regras, né? Nem eles entendem, nem eles se entendem entre eles, entende? Então, assim, quando ele diz o meu povo saberá o meu nome, quer dizer que é só quem estuda hebraico? Irmãos, vamos meditar. Tem um conjunto, tem a sã doutrina, tem as doutrinas sagradas da igreja, tem tudo que funcionar, irmãos. Tudo tem que funcionar. Então tem muitas coisas a serem restauradas. Abram os olhos, querido, abra os olhos, o tempo está próximo. Não brinca com a sua vida, não. Tá bom, irmãos? Continuando aqui a leitura, a gente vai para o versículo 3, que diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então virá a apostasia, o afastamento. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí a gente começa a se questionar. Para que houve essa apostasia? Para que houve este afastamento? E a gente entende hoje que está sim tendo uma restauração. E a gente entende que muitos serão livres. Muitos vão alcançar o livramento que Yahshua tem. Por exemplo, Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz: quando todas estas coisas estiverem para acontecer, pois a vossa redenção está próxima. Quando fala redenção, é uma transformação. Então, quando estas coisas começarem a acontecer, uma transformação, uma redenção, o livramento está para acontecer. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, quando a gente está lendo ali sobre a igreja de Filadélfia, ele fala que a igreja de Filadélfia vai ser guardada da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, versículo 12, você vê que tem um povo alegre e feliz habitando nos céus ali. Quando você liga esta mesma passagem de Apocalipse 12, versículo 12, com Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao 24, ao 25, você entende que há uma festa ali
porque muitos estão chegando no monte sagrado, no monte Dial, e capítulo 14 de Apocalipse mostra as primícias, os que não contaminaram suas vestes, chegando também ali ao monte Dial, ao monte Sião, com o Cordeiro. Então, queridos, estes são aqueles que o detêm. Nós estamos sendo chamados, resgatados, convocados a fazer parte destes que o detêm. Antes nós não éramos, agora sim, agora somos. Nós fazemos parte daquele que o detém. Então vamos no versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário, no lugar sagrado, no templo do Criador, proclamando que ele mesmo é o Criador. Ele vai exaltar-se acima de tudo que é ídolo, acima de tudo que é Deus, e ainda vai querer ser, vai declarar ser o Criador. Versículo 5. Não se lembra de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Aí eu pergunto, a apostasia, o afastamento está detendo? Não. Tem aqueles que está detendo. Como é que a gente vai saber? Quando a gente sai do meio do sistema, da grande Babilônia, de tudo quanto é engano, e vem para a restauração. Então a gente encontra a igreja verdadeira, a gente passa a fazer parte daqueles do grupo do que o detém. Quando a gente lê, o versículo 6 diz, agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade, o mistério da injustiça, já está em ação. É onde nós estávamos. O mistério da injustiça é onde nós estávamos. Já estava agindo. Aí ele diz, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quando nós estávamos debaixo da ação operadora do erro, da injustiça, nós não tínhamos condição de deter ninguém, meu irmão. Agora que nós saímos, nós fazemos parte daquele que o detém. E o que nos diz mais? Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade ou da injustiça já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem vai ser afastado? Em outras versões, como eu li no estudo anterior a este, feito com os irmãos aqui em casa, ali naquela versão de Bíblia, da Bíblia católica, está dizendo desapareça, aquele que o detém desapareça. Na outra versão evangélica da João Ferreira de Almeida, de 1973, diz, aquele que o detém seja tirado. Então você vê que aquele que o detém vai ser levado, vai ser tirado, vai desaparecer, mas nós precisamos sair do meio do sistema enganoso, Apocalipse 18, versículo 4, para recebermos a restauração e fazermos parte daquele que o detém, restaurando o nome, o fundamento, as sagradas doutrinas da igreja. Seguindo aqui na leitura, versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Salvador Yahshua matará com a sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. Está vendo o versículo 7? O mistério da injustiça já opera. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, da iniquidade, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Yahweh lhes enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira,
e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, tiveram prazer na iniquidade. Então, irmãos, é necessário, irmãos, que os irmãos orem, que os irmãos se esforcem, que os irmãos façam essas leituras desses estudos que nós estamos trazendo aqui para os irmãos, para que os irmãos vejam e o Espírito possa testificar no coração dos irmãos e os irmãos venham ter tranquilidade, venham ter consolo no seu espírito, fortalecimento espiritual e seja lançada fora toda dúvida que vier para querer abalar a fé dos irmãos. O arrebatamento, irmão, para mim, ele é uma realidade. Eu não tenho o que duvidar, não tenho o que questionar. Estou sempre em constante meditação nestas leituras que estou trazendo para os irmãos. Então, se você crê, se você acredita, permaneça firme, propague, ore, se consagre, faça a imersão dos irmãos. Você que quer fazer as imersões, deixa seu contato, eu estarei colocando aqui, tá bom? Irmãos, não se ofendam, não é uma afronta. Eu estive meditando também, irmãos queridos, partir pão com suco, querido, isso não existe. Irmãos, não existe, é de verdade mesmo. Eu não estou aqui para afrontar, para denegrir ninguém, para ofender ninguém, para levar ninguém à ira. Não estou aqui com esse intuito. O meu objetivo é o melhor, irmãos, é o melhor que eu estou trazendo para os irmãos, é com amor, é com temor, é com dedicação. Não estou estudando sozinho, tem outros irmãos, nós nos reunimos, nós não estamos mais divulgando os nossos trabalhos como antes, porque era necessário no início para que outros irmãos fossem levantados. Hoje já tem muitos irmãos em muitas partes do Brasil. Agora nós continuamos trabalhando aqui, porém nós não estamos mais divulgando como antes. Irmãos, estudem as Escrituras e Yahshua Mashiach vai iluminar os teus caminhos. A vereda do justo, irmãos, é como a aurora. Ela vai brilhando até ser dia perfeito. Não desista, busque nas Escrituras, peça orientação ao Consolador, à altura de Yahshua Mashiach, o Espírito dele que habita em nós, para ele te conduzir no caminho da verdade, meu irmão. É uma oportunidade, o Espírito, o sacrifício contínuo, ele vai ser levado, irmãos. Aquele que detém o iníquo, o filho da perdição, vai ser levado, vai ser retirado. Busque se fortalecer no Criador, não brinque com a sua vida, com a oportunidade que o Criador está te dando. É uma oportunidade única, queridos. Tá bom? Estude. Não é mais tempo de brincadeira. Não é tempo, irmãos. Irmãos, estude, consagre a sua vida. Não brinque com a oportunidade que o Criador te deu. Vá para as Escrituras, tá bom? Olha, está corrompido, mas a gente está aqui para ajudar um ao outro, tá bom? A gente ajuda um ao outro. Então busca do Eterno, consagra a sua vida, peça para Ele te conduzir no caminho da verdade. Ele vai te conduzir na verdade, irmão. Tem um povo de Yah na terra. Faça parte desse povo. Não deixe esta oportunidade passar. Tá bom, queridos? Que a virtude e a plenitude do Espírito do Eterno Criador na pessoa de seu Filho e Yahshua Mashiach seja com a sua vida, com a sua família e com todos os fiéis membros do corpo do Mashiach em toda a face da terra. E que Yah seja sempre louvado para todo sempre.